Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui, eu, engenheira Vanessa Fazinga e o engenheiro Arthur Lucena, para mais um episódio do Engenharia do Futuro. Oi, Arthur, tudo bem? Oi, Vanessa, tudo bem? E você? Preparada? E nesse episódio de hoje nós vamos conversar sobre um artigo que foi apresentado no simpósio SBTIC de 2019 e fala sobre o ensino de BIM no curso de Engenharia Civil. Os autores desse artigo são Wesley Lima, a Luane Mello, o Reimar Mello e a Josiane Gesta. O Arthur esteve presente nesse evento e até conheceu os autores e ouviu a apresentação dos autores. Não é isso, Arthur? Então conta pra gente em que cenário, em que contexto aí esse artigo foi desenvolvido. Vanessa, eu achei esse artigo muito interessante, desde a minha participação lá no evento, que eu ouvi um pouco sobre ele, porque ele trata de um tema muito atual, né? Já faz alguns anos que a gente teve essa introdução do BIM, principalmente no setor aí da construção civil, da engenharia civil em geral, e a gente ainda está aprendendo a lidar com ele, a disseminar e consolidar ele no setor. Então, esses autores, eles pontuam justamente esse contexto para justificar a pesquisa deles sobre ensino de BIM. Eles comentam, por exemplo, que a gente já tem cerca de 168 universidades ensinando BIM no mundo, sendo 17 dessas no Brasil. Então, a gente precisa voltar um pouco mais os olhos, em termos críticos, para entender o que está sendo feito para ensinar corretamente o BIM na formação profissional dos nossos próximos e futuros profissionais. Eles comentam, inclusive, que esse ensino é importante que ele seja sólido e integrado em todos os anos, todas as fases da formação curricular. Não adianta a gente destinar uma única matéria para ensinar BIM. A gente tem que incorporar o BIM em diversas matérias. Então, porque isso é uma demanda, uma exigência mesmo da nossa indústria da construção. Quando aconteceu a mudança de parar de projetar no papel e usar o software AutoCAD, também teve essa reviravolta. E agora nós passamos de novo por esse momento de transição. Só que o BIM é mais intenso, porque não vai mexer só com a ferramenta de representação do projeto, e sim com todo o processo de projeto e um novo comportamento ao projetar, né? Mas eu acho que quando o aluno ele começa a ter contato com isso e já se forma tendo este conhecimento, não cria aquela barreira onde ele acha que ele aprendeu de um jeito e agora ele precisa fazer uma mudança e se adequar a um novo, a uma novidade que está no mercado, né? Mais ou menos isso faz sentido, segundo o artigo? Exatamente. Qual que foi o objetivo deles? Eles enxergaram essa mesma perspectiva que você pôs, então eles tentaram, os autores são lá do Rio Grande do Norte, da UFRN, então eles tentaram avaliar e identificar interfaces do BIM com as disciplinas da grade curricular do curso de Engenharia Civil da UFRN. Então, essa pesquisa, na verdade, ela consistiu de uma análise documental qualitativa para identificar essas relações entre o BIM e as disciplinas. Como assim? O que os autores fizeram de fato? Eles adotaram uma metodologia já desenvolvida em estudos anteriores para fazer essa análise. Então, é uma metodologia que tem um diagrama um pouquinho complexo de ser entendido, mas basicamente o que é feito é pegar disciplina por disciplina e analisar se ela teria essa relação com o BIM. Então você analisa se a relação é explícita, se é uma possível relação, dependendo da abordagem que o professor dá à disciplina, ou se ela não tem relação nenhuma. E mais do que isso, é entender de que forma o BIM poderia atuar na disciplina, pensando em todas as funcionalidades, características que a gente já conhece no BIM. Então, eles fizeram essa análise disciplina por disciplina para entender o que poderia ser alterado, o que poderia ser incorporado no ensino de engenharia civil na UFRN. Inclusive, eles, por si próprios, não tinham total conhecimento das 62 disciplinas que tinham no curso. Então, eles precisaram também pedir auxílio aos professores, ao corpo docente da universidade. Então, eles tiveram uma reunião com 66 docentes e passaram a ideia do projeto para eles e pediram a ajuda para fazer essa análise de todas as disciplinas. Além disso, eles também questionaram esses professores, através do preenchimento de um questionário online,
sobre o conhecimento deles de BIM. Então, os professores eles tinham que responder o que é BIM, que é uma pergunta que parece fácil, mas não é, e também fazer uma autoavaliação do quanto que eles conheciam sobre BIM. Então, eles faziam essa análise prévia, né, do seu conhecimento próprio e tudo mais, e depois contribuiriam aí analisando disciplina por disciplina. Então, bem interessante, né? É interessante isso, essa abordagem, porque, de fato, acho que os professores, eles sempre estão dispostos a trazer para o curso a melhor opção que tiver, mas, de fato, a formação de cada um de nós ocorreu em épocas separadas, em universidades diferentes, então nem todos têm o mesmo entendimento, né, sobre o quanto o projeto ou algum tipo de modelagem ou uso das informações no BIM pode estar aplicada na disciplina que eu mesma ministro, né? Então, talvez funcione como um despertar, assim, né? Quando você é questionado sobre aquilo, começa a pensar como você poderia incorporar na sua própria disciplina, e numa segunda etapa, essa capacitação dos docentes também se faz necessária, porque nem todo mundo tem com facilidade o uso do computador para softwares mais elaborados, como o BIM vem nos trazer, né? Exatamente. Essa reflexão que você fez agora, ela ficou bem refletida nos resultados dos autores nesse artigo. Para você ter ideia, nessa análise preliminar que eles fizeram com os professores, eles questionaram, né, se os professores acreditavam que BIM era simplesmente uma ferramenta, se era um processo, ou se eram outras coisas. E hoje a gente sabe, né, o entendimento atual de BIM é o BIM como um processo. Então ele é muito mais do que simplesmente um software, uma ferramenta e tudo mais. É uma nova maneira da gente entender as coisas e interagir entre os nossos recursos da engenharia e tudo mais. E, bom, quando eles fizeram essa análise com os professores, cerca de metade não acertaram essa resposta de que o BIM era um processo. Então, mostrando o desconhecimento que a gente ainda tem, né? Os nossos profissionais que ensinam sobre engenharia, aparentemente ainda não estão tão preparados para ensinar sobre esse novo recurso. Inclusive, esse foi também o resultado da própria autoanálise, autoavaliação dos professores. A maioria também se pontuou como um conhecimento mínimo sobre o que é BIM. Então, realmente mostra isso que você falou, né? Que a gente tem que se capacitar um pouco mais. Mas, fora isso, o que eles perceberam? Os professores eles pontuaram também uma dificuldade de implementar BIM, na opinião deles, por conta da alta carga horária que já existem no curso. E, além disso, a necessidade, às vezes, de criar uma nova disciplina para isso. E os autores desse artigo até defendem que a gente tem que entender isso de uma outra maneira. Talvez, justamente, a gente não deva criar novas disciplinas para explicar o que é BIM pontualmente, especificamente, mas sim incorporar aquilo que já existe. Então, lidando com essas barreiras aí que foram inicialmente pontuadas. E por conta dessa dificuldade aí dos professores de não conhecerem o que era BIM de fato, inclusive o auxílio que os autores precisavam inicialmente dos professores em analisar a ementa das disciplinas e tudo mais, eles praticamente tiveram que desconsiderar muitas das análises que os professores fizeram, porque como que os professores poderiam analisar se dava para incorporar o BIM em alguma disciplina se eles não sabiam o que era BIM? Então eles precisaram lidar muito individualmente, eles mesmos, com essa análise. E o artigo apresenta algum tipo de exemplo de como o BIM poderia ser inserido em alguma disciplina, só para a gente entender assim de que forma então o professor poderia ter ideias de incorporar o BIM em suas aulas? Apresenta. Inclusive, das 62 disciplinas que eles avaliaram ali da grade curricular do curso, eles perceberam que 35 têm uma possível ou explícita relação com o ensino de BIM. Então, que poderiam ser incorporadas a questão do BIM na sua prática, no seu ensino. E, bom, dessas outras que não tinham nenhuma relação com o BIM, eram aquelas disciplinas mais introdutórias, tipo cálculo, física. Então, realmente, não tinha muito o que fazer. Mas nas demais, realmente dá para a gente incorporar. Como? Por exemplo, nas disciplinas de construção civil,
que são aquelas que a gente está mais acostumado, né, a ter o acesso ao BIM, a funcionalidade do BIM, eles comentam que o que a gente tinha que priorizar na questão do ensino é lidar com o BIM nas suas dimensões 4D e 5D. Ou seja, passar a ensinar os alunos a fazer planejamentos e orçamentos utilizando o BIM. Então, a gente transcende a simplesmente modelar usando o BIM, mas já passa para um uso mais avançado da tecnologia, do recurso, né? E fora isso, em outras disciplinas que, pelo menos para mim, eu não consegui imaginar tanto como utilizar o BIM na estrutura, em outras áreas também da engenharia civil, eles apontam que é sim possível. Como? A gente poderia utilizar dessas disciplinas para incorporar o BIM e dar maior vivência aos alunos para experimentar a modelagem em BIM, aprender sobre os softwares que tem e entender como é que funciona a dinâmica de processo colaborativo do BIM. Porque quando a gente projeta em BIM, é uma dinâmica muito mais colaborativa, é uma das características desse processo, né? Então, os alunos eles precisam dessa vivência, experimentar tudo isso. Então, essas disciplinas poderiam ser utilizadas para isso, nesse sentido. Legal. Eu, assim, na minha experiência pessoal, eu vejo que a gente tem um sistema de ensino que acaba desconectando até mesmo os professores entre si. Então, às vezes, eu dou uma disciplina de custo, mas eu não interajo muito bem com o professor de estruturas ou com o professor de fundações. E, de toda forma, se eu trabalho com custos, eu também elaboro custos dessas partes da edificação. Então, a gente também acho que vai se forçar a um novo formato de interação entre professores para conseguir trocar conteúdo de uma maneira mais eficiente, quando cada um conseguir incorporar essa nova sistemática de ensino em sua própria disciplina, né? E os autores, eles colocam alguma coisa assim sobre... E aí, a partir dessa caracterização e a partir dessas possibilidades de inserir o BIM no curso, quais seriam os próximos passos? Olha, eles pontuam bastante essa questão de que a gente tem que capacitar os nossos professores, porque isso ficou muito refletido na pesquisa deles, e entender o BIM como processo e não mais como ferramenta, que ainda é uma perspectiva que persiste e que a gente tem que superar. E principalmente assim, pelos próprios exemplos que eles deram de como incorporar nas disciplinas o ensino de BIM, eles pontuam que a gente tem que testar isso, né? Tem que tentar encontrar espaço, mudar essa cultura que a gente tem dentro do ensino na graduação, principalmente. Eu, particularmente, estava refletindo um pouco, primeiro que, como eu já comentei com você, eu fiquei surpreso de enxergar outras funcionalidades, aplicabilidades do BIM, fora da construção civil. Eu não tinha imaginado tantos aspectos e eles mostraram ser possível. Então, essa é uma das perspectivas futuras que eu vejo. Eu acho que a gente pode expandir a nossa análise nesse sentido. E, além disso, eu acho que essa característica colaborativa do BIM, ela casa muito com algumas abordagens que a gente tem bastante emergentes nas práticas de ensino. Você já deve ter ouvido falar de metodologias ativas de ensino, quando a gente passa a trazer o nosso aluno para um papel muito mais atuante no seu próprio processo de aprendizado e não deixa mais ele lá simplesmente assistindo uma aula passivamente. Então, por exemplo, dentro dessa abordagem, a gente fala hoje em aprendizado baseado em problemas, né? Ou problem-based learning. Seria muito possível fazer isso com o BIM, eu acho. Como é que funciona? Basicamente, a gente passa uma situação, um problema para o nosso aluno e ele tem que encontrar as maneiras de resolver esse problema. Então, ele tem esse papel ativo no aprendizado. Imagina isso incorporado no BIM, que já tem toda a estrutura colaborativa pronta para isso. Sala de aula invertida também, em que a gente passa um conteúdo teórico para o aluno, tem um momento reservado para isso e a gente dá uma ênfase maior a essa resolução de problemas, a esse momento em que ele atua. Então, acho que isso tem tudo a ver assim, com o que a gente tem visto no BIM para o ensino. Verdade. Não funciona mais, né, para esse público de aluno que a gente tem agora, somente a aula expositiva a gente já entendeu que não capta a atenção do aluno e não é muito motivadora, até mesmo para o professor. Então, nesse novo formato, onde a gente pode inserir coisas mais desafiadoras e
fazer com que o aluno sinta-se na prática de trabalho. E o professor apenas é um mediador, um colaborador de ajudar a inserir informações no grupo, né? Mexe com a rotina de todo mundo, né? Vai mexer com a rotina do aluno, vai mexer com a rotina dos professores também, mas eu acho que é para o lado positivo, né? Por outro lado, eu quero colocar assim que para nós professores não deixa de ser um desafio, porque a gente percebe sim que tem que se capacitar nesse novo conceito aí que está chegando, só que isso acontece de uma maneira muito individualista, né? Cada professor busca uma maneira de aprender. Se tiver tempo, ele vai fazer um curso fora, um curso extra, né? Se não tiver tanto tempo assim, talvez ele acesse cursos online ou participe, entre em contato com alguma empresa que já está trabalhando com isso e tenta aprender um pouco. Então, é um processo que não é muito conforme, assim, cada um se vira do jeito que pode, vamos colocar assim, numa linguagem mais popular, né? E quando acontece isso, eu acho que o processo se torna mais lento, porque as ações começam a ser pontuais. Um professor faz, o outro ainda não, e daqui a pouco mais, e aí a coisa vai crescendo, mas tende a ser um processo mais lento. E talvez a necessidade seja de maior velocidade nessa integração dos alunos com esse novo conceito. Não, realmente, eu acho que a gente, mais do que entender onde que tem que incorporar o BIM nas disciplinas, é fazer essa mudança de pensamento, né? Realmente a cultura que a gente tem hoje também no ensino. A gente precisa rever muitas coisas e aprender a se modernizar e a lidar com os novos recursos, né? Mas é uma boa oportunidade... Opa! Pode falar. Mas é uma boa oportunidade também do professor conseguir trabalhar, mostrar para os alunos que o BIM é um processo mesmo, envolve tomadas de decisão muito importante e é algo muito além do que apenas saber manusear um software. Porque quando aparece esse tipo de novidade, os alunos eles são mais rápidos do que nós, professores. Então, eles já se matriculam em cursos, eles já vão, baixam as versões acadêmicas dos softwares e começam a mexer, começam a aprender sozinhos e sabem usar a ferramenta. Mas aí confundem, achando que só isso é suficiente, e não é bem assim, né? Então, é interessante que a gente veja estudos que consigam pontuar onde estão as nossas falhas, onde estão os nossos pontos de melhorar e agir. E nisso, eu acho que é exatamente nesse sentido que esse artigo vem trazer o assunto para a gente, né? Bom, então, pessoal, fica aí uma dica, podemos dizer assim, sobre um campo de conhecimento que a gente deve se aprofundar mais para entender como que devemos iniciar nessa jornada do BIM e como o aluno, se tiver algum aluno de engenharia civil assistindo, né, pode conseguir entender como que esse processo vai surgir no seu curso, se é um processo mais focado mesmo em alguma disciplina específica ou se vai se disseminando e aí ajudando a cruzar os conteúdos das diversas disciplinas. Quinta-feira sempre é dia de engenharia do futuro, um episódio novo a cada quinta, com uma pequena amostra do vídeo no Instagram e o episódio completo no YouTube. A gente se vê na próxima semana, então. Até mais, Arthur. Obrigado por hoje. Até mais, Vanessa. Foi ótimo hoje. Pessoal, não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais. Na Vanessa tem o Instagram, @vanessa.fazinga. O meu é o @eng.arturlucena. E também tem o meu podcast, em que eu também falo sobre ciência, mas de outras áreas do conhecimento, @ciência em 15 no Instagram. Vocês também acompanham o conteúdo de Engenharia do Futuro lá no Ciência em 15, mas em formato de podcast. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima.